Há duas maneiras de unir-se ao divino. Uma delas é concentrar-se no coração e ir fundo o suficiente para lá encontrar sua presença, a presença dele, do divino. A outra é mergulhar em seus braços, nos braços dele, aninhar-se neles como a criança se aninha nos braços de sua mãe, com um completo abandono. E das duas, esta última me parece a mais fácil. Eu gostaria de perguntar, mas é muito difícil elaborar a pergunta. Observando, assim, sentindo todo, né? Me fica assim, não depende só da gente, humano, né? Lógico, que eu entendi. Não depende só da aspiração, de tudo isso. Tem todo um caminhar junto. Aí ficou dentro de mim assim, será que isso já vem determinado em meu ser antes de eu nascer? Das pessoas nascerem? Será que isso já vem uma predisposição para esse desenvolvimento? Olha, se houver uma predisposição, é a partir do, digamos, do estágio de desenvolvimento deste ser, que se individualiza nesta forma, né? Até que haja, provavelmente, até que haja, ou que se chegue naquele estágio que Sri Aurobindo menciona, do livre consentimento, da vontade que quer isto, né? Provavelmente é um estágio que pressupõe assim inumeráveis experiências anteriores, em que, pelo conjunto das experiências que a vida nos coloca, nós fomos sendo preparados, ou em que a consciência em nós foi se individualizando e se aproximando mais e mais, ou dando mais e mais espaço para esta irradiação, essa influência que vem do psíquico, né? Até que chegue um ponto, um determinado estágio, em que ele possa começar a conduzir este processo. Então, talvez isso seria o que você diz, a pessoa já nasce com essa predisposição. É porque ela chegou num determinado estágio em que isso já é possível, né? Não sei se respondi a isso. Obrigada. Eu pensei em fazer um rápido comentário, me veio uma questão que poderia ser colocada. Seria esta entrega de que a mãe fala, seria a mesma atitude, por exemplo, que se expressa naquela postura, aquela atitude desse filósofo brasileiro, que é o Zeca Pagodinho, no Deixa a Vida Me Levar?
Seria isso uma expressão de entrega? Acho que todo mundo conhece a música, né? E acho que consegue rememorar os versos e a maneira como ele canta. É uma expressão de entrega? Essa atitude de deixar que a vida me leve? Deixa a vida me levar, me dá a impressão de uma fluidez, né? Mas não de entrega, como você estava colocando. Não sei, foi a impressão que eu tenho. Fluidez mais assim, de não ter o controle, de abrir mão do controle, mas talvez não a ponto de se entregar voluntariamente a algo maior, né? Se Me deu essa fosse, impressão. Eu não conheço a música. se fosse deixe o psíquico me levar, acho que seria mais seguro. Concordo, Rosane. Pode ser, eu acredito que sim, que existe um componente aí de confiar, né? De entregar, de aceitar, porque ele canta isso, aceitar aquilo que a vida me traz, me deu, né? Só que a vida como um conjunto é um conjunto de tudo, né? Um conjunto de circunstâncias, de forças, né? Da mais diversa e contraditória natureza, eventualmente, né? Então, deixar-se simplesmente levar pela vida pode significar um ir ao sabor das ondas como uma rolha, né? Ao sabor das ondas do mar, ou seja, ela é levada para lá e para cá. Se você me permite um comentário, na canção de Tagore que eu aprendi quando estava estudando lá em Cutá, ele já coloca assim um pouco diferente disso. Ele coloca deixa acontecer o que deve ser, que traz implícito um pouco a ideia do Dharma, né? Sim. Que é um pouco diferente, né? Ricardo. Sim. Ricardo. Sim, sim. O que me chamou a atenção é que se colocou que o psíquico ele estaria melhor no ser humano, né? E nos outros seres ele não estaria tão formado. E o psíquico estaria fundo no coração. E à frente do coração estão as emoções. E os animais, até pouco tempo atrás, a gente considerava que eles não tinham emoções. Hoje já se tem um olhar diferente para eles, né? E percebe que eles também têm emoções, muitas emoções muito próximas a nós. Sim. Então, essa coisa de deixa a vida me levar é o quanto eu estou só fluindo na emoção, né? Então, se eu estiver só fluindo na emoção, a conscientização, não sei que palavra que eu poderia colocar, né? Quer dizer, o perceber de que algo está além ou atrás dessa emoção não é possível, né? Então, eu acho que isso que colocaria, né? Tem uma observação, Luciano. Você usou o termo melhor, o psíquico que estaria melhor no ser humano. Não necessariamente. Acho que melhor, se isso tem a conotação de qualidade, mais qualidade ou menos, não seria o termo mais apropriado. A mãe nos disse, né, no texto que nós ouvimos, no ser humano, o psíquico se torna mais consciente, mais formado e mais independente, porque ele é individualizado. Nós ouvimos na reunião anterior, né, aquela menção de Sri Aurobindo ao emocional nos animais, que eventualmente pode expressar com muito mais pureza o componente psíquico neles, né?
Apenas que no humano, como a mãe diz, ele é mais consciente, ele começa a ter essa condição de individuação, né? Aí, por isso ele alcança um estágio em que o seu desenvolvimento pode passar a ser autoconduzido. É só nesse sentido que é diferente, né? Não existe uma hierarquia qualitativa em relação ao psíquico em outros estágios do desenvolvimento, né? Agora, aquela postura do deixa a vida me levar, voltando à canção lá, ela envolve, naturalmente, a questão emocional, mas é mais do que isso. É uma postura de aceitar aquilo que, na verdade, o refrão fala deixa a vida me levar, mas a aceitação que ele menciona durante a canção é aquilo que Deus deu a ele, né? Então, talvez já seja de fato uma preparação para essa postura, né? Que já não é mais é claro que talvez numa ampla faixa da experiência humana, o que nos conduz, o que nos leva, é o conjunto de experiências da vida. Inclusive as circunstâncias chamadas adversas, elas vão ter um efeito de teste, de confirmar, de estabelecer a necessidade que em nós determinadas coisas se fortaleçam, se definam. Então é este conjunto. A partir de um dado momento, talvez essa condução do psíquico comece a ser mais clara, mais específica, e aí não tem que haver necessariamente o jogo, o lançar-se no mar das circunstâncias, mas ela talvez já seja mais como que um barco que é conduzido de uma forma mais consciente, mais direcionada para a sua meta, para o seu objetivo. Não sei se está respondendo. Eu não concordo. Queria fazer um comentário, posso fazer um comentário? Que é um alerta do próprio Sri Aurobindo em relação à entrega. Porque se o psíquico não está na frente, não está à frente, ele não está ativo, ele está muito fundo e não se manifesta, o risco é o ser vital tomar esse controle. E aí o ser vital, ele entra, se infiltra no ser mental, cria todo tipo de racionalização e você é conduzido pelos desejos. E aí você se perde. Por isso que a mãe, Sri Aurobindo, fala, o caminho mais seguro é trazer esse psíquico à frente, porque aí ele te conduz. Agora, se em pessoas, em seres que isso não está subdesenvolvido, não está na frente, é um risco. A gente vê isso muito por aí. Gente que se entrega à vida e vive a vida vital. O vital com todas as suas distorções, vamos dizer assim. Eu acho... Não sei se posso falar, posso? Pode falar. Pronto. Eu acho o seguinte, que justamente se a gente procura evoluir, entende? A gente tem a obrigação de ajudar a comunidade. As pessoas, por exemplo, a situação agora do Brasil, a situação política. Então, a gente não pode se submeter, deixar a vida me levar do jeito que estão querendo levar, que estão acabando com tudo. Agora mesmo, hoje no Nicoleles falando sobre o que está sendo previsto para as pessoas que tiveram, como é, meu Deus, coronavírus, agora me perdi, coronavírus, que vai ter repercussões neurológicas, repercussões imensas, que a gente não sabe como vai ser o futuro. Então, como é que você, sabendo dessas coisas todas, você não vai fazer uma reação? Não é deixar a vida me levar, senão eu acho isso completamente inconsciente. Desculpe, mas eu não concordo, não. Eu acho que a gente tem que agir. A gente tem que tocar, se a gente tem alguma consciência, alguma inteligência, a gente não pode se submeter a isso, não. A gente tem que lutar para que o mundo fique mais consciente. Desculpa, mas eu tenho nós ouvimos em Sri Aurobindo, né, a compreensão, mesmo que superficial deles, vai nos mostrar que
estes movimentos do desenvolvimento individual e o coletivo, eles não estão separados. Eventualmente, até para que eu tenha a condição de, com mais efetividade, me colocar no coletivo, com mais consciência, eventualmente eu tenha que, aparentemente, me concentrar neste movimento de interiorização, mas isso não significa um afastamento, um alheamento, um isolamento em relação ao movimento do coletivo, né? O que nós aprendemos com eles na verdade, que isso nós ouvimos aqui, né, na passagem do poema, é o psíquico que nos dá força para a nossa missão cotidiana, a simpatia que compartilha do sofrimento dos outros e a força, ainda que limitada, que temos para ajudar nossa raça. Nós que temos que desempenhar o papel do universo, atuando numa tênue forma humana, e para sobre nossos ombros carregar o mundo em conflito. Então, é indispensável que, até mesmo para termos a possibilidade de uma inserção mais consciente, mais responsável no meio, que nós busquemos o mais possível digamos, a âncora ou a referência desse mastro interior em nós, para justamente não sermos jogados pelas circunstâncias ou atraídos pelas aparências, né? É só lembrar o próprio... isso foi mencionado na reunião anterior, né, que Sri Aurobindo começou o trabalho espiritual, o seu yoga, sua disciplina espiritual, buscando força para se dedicar ao trabalho político e social que ele desenvolvia. Ele tinha consciência que ele tinha um papel a cumprir em relação a esse contexto social, coletivo, mas que ele só poderia desenvolver, desempenhar plenamente o papel que cabia a ele neste contexto se ele tivesse o contato consciente, a integração o mais possível consciente com este cerne, este eixo de verdade, que nos permite justamente também não nos iludirmos, nos deixarmos levar pelas aparências, né? Por uma avaliação eventualmente precipitada, parcial das aparências, nós possamos ver mais fundo para podermos, então, quem sabe, atuar de forma mais efetiva. Então, as duas coisas não são contraditórias. É preciso que Sri Aurobindo e a mãe dizem que o caminho para a universalização, quer dizer, o abraço consciente e responsável do todo, ele implica necessariamente na interiorização, ou seja, é no dentro que eu vou encontrar a real condição de compaixão, de identidade com o todo, que vai me permitir agir de forma mais efetiva nele. Se alguém, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, então, pelo nosso horário, né, pela previsão que nós temos de terminar, eu gostaria de passar a proposta de uma pequena vivência, de um pequeno exercício. Pode ser? Ricardo, eu queria só fazer uma consideração. Sim. No sentido, talvez, da gente não enfechar muito ou enquadrar muito as possibilidades de manifestação do ser psíquico. Em algum lugar, a mãe fala que pode, no ser humano, uma parte do ser estar mais aberta à transformação, mais pronta do que outra. Pode Sim. até o corpo físico estar primeiro mais aberto ao contato, digamos assim, com forças psíquicas ou com o psíquico. Sim. Pode o corpo vital
pode o corpo mental, então não necessariamente haveria, digamos, É por isso que eu não conheço a música de Pagodinho, mas eu consigo sentir, pelo que você citou, o eco de um chamado, desse chamado que você falou desde o início, dessa aspiração, mesmo que seja do corpo vital, mesmo que seja desse nível vital. Então, eu já vi artistas que são capazes assim na dança ou com o corpo ou na arte expressarem alguma coisa de uma maneira que não sabem porquê, mas de alguma forma aquilo com certeza vem de uma união profunda daquela parte do ser dele com o psíquico. Então, assim, coloco essa observação no sentido para que a gente tenha uma abertura para reconhecimento desse ser psíquico, mesmo que seja através de formas muito variadas e às vezes até aparentemente, entre aspas, mundanas. Sim. Acho que o próprio Rolf é um exemplo disso, né? Foi dito a ele pela própria mãe, né, que ela viu nele um corpo físico, né, que ouviu nele uma prontidão, quase como que uma união, uma abertura muito especial do corpo físico à presença e à influência do psíquico, né? Tanto que ela recomendou a ele que passasse a dançar de forma espontânea, porque dessa maneira o corpo responderia de forma mais direta a esta sugestão, a esta influência do psíquico, né? E embora não seja apontado o desenvolvimento integral do ser como uma necessidade, é como se dissesse uma flor para desabrochar plenamente, ela tem que desabrochar por igual, todas as suas pétalas, né, se abrindo por igual. Mas, eventualmente, é como você disse no começo, em cada um de nós, a presença, a irradiação do psíquico, ela pode se dar de uma forma diferente, através de um determinado aspecto, né, do ser, né, um determinado componente do ser, seja o corpo físico, seja o corpo emocional, seja o corpo mental, enfim, qualquer um desses, né? E mesmo o desenvolvimento daquelas pétalas, né, que são estas qualidades. Eventualmente nós tenhamos que passar uma experiência ou muitas experiências no sentido de aperfeiçoar, de refinar, de burilar a expressão de uma só delas, né, para poder depois, eventualmente, incorporar alguma outra, até que chegue aquele momento em que seja possível um desenvolvimento integrado e harmonioso do ser, né, que seria o desejável. Mas isso, o caminho para chegar a isso certamente vai ser diferente para cada um, né? E eu concordo que, eventualmente, na música exista, sim, na própria atitude de aceitação, né, diante daquilo que é dado como privação, como limitação, isso já é um despontar desta postura de abertura, de aceitação, de submissão de algo ou a algo maior, né, que não é meramente o destino, meramente as circunstâncias, né? Pode ser já um primeiro aflorar, né, que vai em determinadas circunstâncias até que um dia isso se reconheça como tal, né? Ricardo, eu gostaria de acrescentar uma coisa. Nas cartas sobre yoga, tem uma parte que chama planos e partes do ser. Nessa parte, o Sri Aurobindo ele descreve assim, mental, vital e físico, como se tivesse um nível muito interior. O físico interior, o vital interior e o mental interior, mais interior que ele fala, que são diretamente ligados ao psíquico. Então, o psíquico ele tem uma influência direta nesse vital interior, nesse mental interior. E existe o vital físico e mental de superfície, onde o psíquico tem uma influência menor. Então, é também completamente possível, segundo essa estrutura que ele descreve lá,
você tem um vital totalmente tomado pelo psíquico. Se você está conectado nesse vital interior, nesse vital mais interior, que ele fala que é limpo, que é puro, que é amplo, que é forte. Agora, o vital de superfície é um vital que responde ao desejo. Aí é assim uma estrutura muito bonita quando você visualiza isso. A questão é ir para o fundo mesmo, é ir buscar fundo, fundo, fundo dentro, como dizia Rolf. Eu queria fazer um comentário rápido da imagem que Ricardo criou sobre o símbolo de Sri Aurobindo, que é uma demonstração absoluta da influência do psíquico. Ricardo estava sob a influência do psíquico quando fez essa arte. Acho que Rosane queria falar, não. Tá cortado o microfone. Vou ver se eu consigo acionar aqui. Rosane, seu microfone está aberto. Estamos ouvindo você falar. Tá ouvindo? Eu estou tentando abrir. Bom, é isso que Yara fala, né? Que existem coisas, né? Movimentos, música, arte, expressões humanas e também da própria natureza que nos remetem a um outro espaço dentro de nós, né? Que nos preenche, né, de uma alegria, de uma emoção mais profunda. E certamente tem coisas que tem esse poder, né, de nos levar para e nos conectar com essa dimensão mais profunda, né? E tem coisas que a gente vê que são expressões que têm esse movimento, como o Afonso falou, que tem essa busca, que tem esse chamado, né? Mas ainda de uma forma não tão profunda, né? Mas que é um movimento que tem a sua verdade, né? Mas é isso, né? Então tem coisas que nos levam para essa, assim, nos produzem um encantamento de uma outra região dentro de nós, né? E outras que uma emoção, né? Uma empatia, né? Mas que não chega a ser algo que nos encante de forma assim tão plena, né? Mas que a gente é capaz de comungar, né? Então é isso que eu queria falar. Eu gostaria de ler uma outra estrofe da canção do Zeca Pagodinho, que ele complementa dizendo: sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho, vivo de mansinho, lá vou eu.
eu acho que, apesar de ser uma linguagem popular, como o Afonso, de outra maneira, mencionou, tem também uma profundidade nessas palavras. Claro que a diferença, a diversidade espiritual é grande das pessoas, do mundo, né? Mas, apesar do ritmo de pagode, não parece uma superficialidade, sabe? Pelo menos vislumbra uma vida espiritual. Interessante que você... A forma dele, são dele, mas... Interessante que você dizendo a letra, eu já senti... ingratidão, sabe? Leva cada um para uma dimensão individual, particular, peculiar, né? É difícil, só... O que eu ia falar é que você falando a letra, eu já senti uma outra coisa diferente, né, de quando o Zeca Pagodinho canta, né? Que eu acho que você já falou com uma outra, sei lá, uma outra verdade, né? Uma outra energia, né? Uma outra vibração, assim, eu já senti uma beleza grande nisso, né? Isso está presente lá, sem dúvida. É que às vezes nós fazemos uma distinção, né? Que não precisaria ser feita, na verdade, né? Entre determinados tipos de arte, ou entre o mundano e o interior, entre a vida e o espiritual, quando, na verdade, são expressões, né, de se compreendemos, né, o que nos é colocado aqui, é uma mesma realidade que vai emergindo sobre uma infinidade de formas, né, e que tende a tendência é que nessas múltiplas, infinitas formas em que ela vai aflorando nas diferentes consciências, ela vai se dirigindo para uma expressão cada vez mais precisa, mais fiel à própria verdade, né? Enquanto que em estágios iniciais ela pode estar distorcida. Você tem ali um componente que aflora, mas que está imerso por toda uma ganga, né, de impurezas, então ele precisa ser depurado. Não quer dizer que a natureza do que está ali seja essencialmente diferente, né? Então, o convite é para que possamos contemplar a totalidade da existência como um esforço, um empenho da natureza, né, de reencontrar e de manifestar essa verdade que está latente nela, né, e que todas as formas que ela vai desenvolvendo isso, seja na natureza infra-humana, na natureza humana, são tentativas de reencontro com esta verdade, né? Então, não é preciso que façamos distinções, não, que não são realmente necessárias. Apenas identificar aqui aflorou com mais clareza, ali aflorou com menos clareza, mas o impulso pode ser igualmente legítimo e puro, em manifestações muito distintas. Ricardo, eu estou um pouco preocupada, é tão difícil isso, porque é muito rico, são ricas demais as trocas, as percepções e o quanto cada um de nós é tocado pelo que é trazido. Mas estou me recordando, você tinha programado que faríamos 10 minutos de perguntas ou de trocas, né? E a gente já avançou. No nosso grupo, vamos dizer, de organização desse evento, a gente tem comentado e conversado sobre a duração do nosso programa, né? De cada vez que a gente faz a proposta. Então, nós estamos com 2 horas de programação.
Algumas pessoas têm o sentimento de que isso é muito longo, outras não, isso varia conforme a hora que cada um levanta ou dorme, mas eu ficaria profundamente frustrada se você hoje não fizesse o exercício. Então, eu quero propor que cada pessoa se consulte sobre o seu tempo e seu limite, fique à vontade para poder sair da reunião, né? O tempo talvez pudesse ser esse agora, e que nós, apesar de termos combinado que seríamos pontuais, que a gente possa fechar com o exercício que você preparou. Essa é a minha proposta. Tá, o exercício duraria em torno de 10 minutos. Eu vou explicá-lo e depois, então, nós temos a realização dele. Como você diz, quem puder permanecer conosco, trata-se de uma versão simplificada de um exercício formulado pelo Rolf e que ele chamou Simples Prece. Então, essa versão simplificada que eu vou propor é a seguinte. Nós temos dois trechos de música, um que dura 1 minuto e 12 segundos e o outro um pouquinho maior, menos de 3 minutos. Sobre o primeiro trecho, nós faremos 3 etapas, 3 operações. A primeira delas, apenas ouvir. Então, eu vou pedir que cada um se sente de forma o mais possível que permita que a coluna esteja livre, ereta, alinhada, de modo que a respiração flua também sem impedimentos, tranquila. Então eu vou rapidamente mostrar. A primeira vez da primeira música, apenas ouvi-la, procurando perceber nela um eixo, um fio que a interliga, que interliga tudo nela, que lhe dá unidade de desenvolvimento no tempo. Na segunda vez, você vai escolher uma das mãos. Essa mão vai... Vamos combinar que as mãos estão pousadas sobre as pernas próximas dos joelhos. A mão que você escolhe como a primeira, na segunda vez da música, ela vai sair do joelho e vai se dirigir para o peito. Simultaneamente, o pescoço e a cabeça se reclinam para frente. Só o pescoço, né? Só a partir da cervical. A mão vem pousar no meio do peito, ao final desse trecho da música, 1 minuto e um pouquinho. A terceira e última vez dessa música, a outra mão sai do joelho e vem para o peito e, simultaneamente, o tronco se reclina sobre o plexo solar. Então, curvando-se sobre o plexo solar, a segunda mão vem pousar sobre a primeira. Aguardar virar uma nova música, ouvi-la por alguns instantes nessa posição e depois, quando for uma resposta natural do corpo, deixar que aflore algum movimento, que vai ser necessariamente de abertura, mas deixe que ele aconteça de acordo com a resposta espontânea do seu corpo a esta nova música. Certo? Então, repassando rapidamente a primeira música, né? Primeira vez apenas ouvir, segunda vez a primeira mão se afasta da perna e vem para o centro do peito e a cabeça se reclina sobre o peito. Terceira e última vez dessa música, a outra mão vem se colocar sobre a primeira e o tronco simultaneamente se recurva sobre o diafragma, sobre o plexo solar. Virá a nova música, então sobre ela um movimento livre, deixe acontecer. Então nos aquietamos para ouvir, acolher a primeira vez da música.